Olá, programa Coma Bem de volta. A última edição nós fizemos intolerância à lactose. Hoje nós vamos tratar de outro assunto, né? Tereza Cristina Blasi, minha colega nutricionista topzera. Tereza, o que é o tal do glúten? Onde que a gente encontra? Eu tenho glúten? Pessoal, esse programa ele vai tratar de algo que é quase que está na boca de todo mundo e as pessoas não sabem o que é. O que é o glúten? Glúten é um componente do trigo, tá? É um componente do trigo. Então não é algo que eu tenha. Não. É um componente do trigo, do centeio, da cevada e do malte. Prestem atenção. Aí as pessoas agora estão com problemas relacionados à intolerância à lactose e à intolerância ao glúten. Duas coisas bem diferentes. Intolerância ao glúten é uma coisa, doença celíaca é outra. A doença celíaca geralmente ela tem uma questão genética, tá? E a intolerância ao glúten tem a ver com um fator geral sobre a alimentação, sobre a microbiota intestinal desse sujeito, que muitas vezes tem alguns sintomas que acha que é essa intolerância ao glúten e vira moda. Sim, não é moda, gente. Nós temos que tomar muito cuidado em relação às informações que nós temos por aí. Porque, na verdade, a gente está num período, num país com muitos alimentos ultraprocessados, né? Muito bem. Então, o problema todo é que a gente compra achando, é bom, é barato, não vai dar tanto problema, né, econômico ou de preparo e, no final das contas, eu estou ingerindo alimentos que não fazem bem para a saúde. É isso? Ótimo. Olha, o Bebeto já deu uma pequena palhinha sobre o que é estar bem, estar bem alimentado. Quando o programa Coma Bem vem aqui, a UFN TV e promove saúde por meio de uma alimentação adequada, saudável, com alimentos regionais, com uma diversidade muito grande de ingestão de alimentos. Sazonais também. Tá focado no quê? Na saúde de vocês. Então, como esse tema ele surgiu, Bebeto, até por pedido dos nossos espectadores, né, dos nossos telespectadores, se eu posso dizer assim, pediu para que a gente falasse sobre a intolerância ao glúten. Porque parece que todo mundo está tendo intolerância ao glúten. Intolerância, eu não estou falando de doença celíaca, tá bem? Que é uma doença e que vai, como eu nasci, eu vou ter essa doença que às vezes é pouco diagnosticada, tá? E para que tenha esse diagnóstico, eu preciso de vários exames que o gastroenterologista vai solicitar dependendo da gravidade do sujeito em relação à doença. Achar que tem alguma coisa se não vai ao médico, né? Para fazer esse diagnóstico, às vezes os pacientes vêm até nós, a gente está falando na prática clínica, aqui do nosso ambulatório da universidade e da clínica que a gente trabalha também, e eles vêm com uma queixa de distensão abdominal, de mal-estar, de má digestão. E aí você vai entender, e daí ele já vem com o prato pronto. Ele já vem com essa questão, não posso mais comer pão, não estou mais comendo pão. Pão, né? Pão é o vilão aqui, né? O pão é vilão, o pão não é o vilão. Pãozinho. Pão não é vilão, gente. O pão é um alimento bom, é um alimento que tem uma saudável história cultural muito grande. Lembra dos romanos? Romanos plantavam trigo e nós temos os egípcios, nós temos toda uma tradição de consumo de trigo. E nunca houve isso antes. Então, isso que o Bebeto falou é muito importante porque a partir do momento que eu tenho uma alimentação rica em alimentos ultraprocessados, não consumo fruta, verduras, legumes. Os alimentos in natura. A quantidade de gordura que eu consumo é inadequada. E se eu comer uma quantidade adequada de gordura, até uma boa ideia para nós fazermos um próximo programa, o meu organismo vai funcionar direitinho. Eu vou ter uma boa noite de sono, eu vou ter uma função intestinal adequada, posso ter flatulência, posso ter distensão abdominal, que isso é até normal. É normal, né? E é necessário. O corpo pede, Tereza, só um detalhe assim, olhem bem aqui, mostra aí, Daniel, a nossa bancada hoje. Pela primeira vez em 7 anos de programa, não temos nada in natura. Não temos uma única fruta e uma única saladinha, olha só. Porque a gente está falando do quê? Exatamente do oposto disso, né? Até eu posso dizer,
O in natura é aquilo que eu colho e como, tá? Então eu tenho algumas coisas aqui minimamente processadas e processadas, tá? Então o que eu queria mostrar para vocês, alguns alimentos que são ricos em glúten. E quando esse sujeito for diagnosticado com intolerância ao glúten, tá? Não com doença celíaca, tá? O que eu posso fazer? Eu posso reduzir o consumo, mas glúten é bom. Tá? Quando eu como pão, eu tenho energia, é um carboidrato complexo. É claro que eu vou preferir o integral. Lembrar que o pão integral, tem muito mais glúten do que o pão branco. Tá? Então as pessoas elas trocam um pouquinho essa informação. O que eu queria mostrar para vocês aqui, por exemplo, aqui, ó. Estão vendo? A Maria forneceu pra gente, né, Maria? Uma casquinha de sorvete, que o pessoal aprende a fazer sorvete aqui no curso, né? Curso de nutrição e de farmácia também, né? Então essa casquinha, isso aqui tem glúten, tá? Se eu tenho intolerância ao glúten. Esse elemento aqui, chamado de granola, geralmente tem glúten, tá? Qualquer biscoito, eu vou comer pão integral, vou comer biscoito integral, gente, tem glúten, tá? Aqui eu tenho a farinha integral, gente. A farinha integral e a farinha branca. A farinha integral, lembrar, então, que a farinha integral terá mais glúten. Por que, Tereza? Porque o grão não foi totalmente processado, tá? Então eu tenho no germe de trigo e na farinha integral uma quantidade maior de glúten. E pasmem, olha aqui que eu estou mostrando para vocês. Embora esse aqui não esteja com uma cor tão interessante, mas o ketchup tem. E tem açúcar também. Bastante. Tem glúten, tá? O que nós precisamos tomar cuidado é que quando nós formos comprar o alimento, legislação dizer se tem ou não tem glúten, certo? E não é somente o ketchup aqui, há muitos molhos comprados, esses molhos prontos, a maior parte deles tem. E aí eu faço o quê? Eu leio rótulo. Além de glúten, uma série de outras coisas. A gente nem vai falar do resto, né, Bebeto? Porque olhem aqui, ó, essa massinha que parece inocente, tem glúten. E o mercado, Bebeto, queria falar para você, o mercado está... o crescimento da produção de produtos que não tenham glúten, ele está aumentando muito, tá? Porque essa população com doença celíaca e intolerância ao glúten também está aumentando. Mas essa intolerância ao glúten eu tenho que tomar muito cuidado, gente. Tem pessoas que simplesmente tiram totalmente os alimentos que contêm glúten. Não se recomenda isso. Melhora a tua flora intestinal, melhora a tua alimentação, melhora a qualidade da alimentação em macro e micronutrientes, e proteína boa, carboidrato bom, carboidrato integral, gordura boa, ácidos graxos essenciais, verduras e legumes de manhã, de meio-dia e de noite, 3 frutas ao dia, muita água, vão fazer exercício e vão ser felizes, não esqueçam do glúten. Comam os alimentos de forma natural. Agora, né? Não tem mais perguntas para fazer, acabou o programa. Muito obrigado. Pessoal, pão integral com glúten, esse é um pão industrializado, então ele tem glúten, está escrito lá na embalagem. Esse pão aqui esse aqui é um pão que você estava falando alguma coisa ultraprocessada. Gente, experimente deixar esse pão 1 mês fora da geladeira para ver se ele vai mofar. Aí tem aquelas outras questões que você colocou. Então aqui dentro eu tenho glúten, mas eu tenho muitos outros produtos aditivos que químicos, conservantes. não se aceita de forma nutricionalmente correta, de jeito e maneira nenhuma. Ou seja, não dá para fazer lanchinho para as crianças? Não, de jeito e maneira nenhuma. Eu posso até fazer o pão em casa, tá? Vai ser melhor. E o pão francês, o nosso pequeno pão francês, que aqui é chamado de cacetinho, né? Isso. Esse pão aqui, ele também é rico em glúten. O pão francês integral. Delícia, né, uma delícia com a manteiga no café da manhã. O aroma dele é muito bom. Esse aí é pão, né? Não é puro bromato. Tem aqueles que a gente pega e aperta, dentro não tem nada, né? Isso. Ali é o bromato que vai, né, Tereza? Eu não vou entrar no mérito do que vai dentro desses pães aí. Mas tem algo bem importante que eu queria colocar. Mesmo esses elementos aqui, o pão tendo glúten, quando é um pão de fermentação natural ou um pão de fermentação longa, a digestibilidade dele será muito melhor do que esse pão aqui, Por quê?
Com esse processo de fermentação, eu reduzo esse processo dentro do próprio organismo. O que é importante, Bebeto? É comer. Eu posso comer o pão de manhã, eu posso comer a massa de meio-dia, eu posso comer, vamos colocar o que à noite? Eu teria pão. Uma pizza com ketchup? Isso, poderia comer uma pizza à noite também, sem problema nenhum. Desde que eu tenha o equilíbrio dentro da sua sazonalidade, aproveitar as verduras, frutas, legumes. Ir na feira, né, Tereza? É importante. Ai, gente, é tão fácil. Cuidar muito com o que a imprensa divulga, cuidar muito dos meus sinais e sintomas, fazer uma reflexão sobre o que é a minha alimentação e o que me causa esse desconforto. Será que é o glúten ou será que eu tenho uma alimentação inadequada? Pense bem, reflitam, a gente volta já. E no segundo bloco a gente vai ver o que não tem glúten. Isso, muito bem. Já, programa Coma Bem, UFN TV, já voltamos. Programa Coma Bem de volta ao UFN TV, Tereza Cristina Blasi e eu. O nomezinho aparece embaixo, você já me conhece. Até na rua sou reconhecido agora, Tereza. Aliás, mandar um abraço pro meu amigo vizinho, que eu não lembro o nome dele, não sei se ele me disse, que aqui embaixo na Silva Jardim, cada vez que eu passo, ele diz, todo dia no teu programa. Abraço, vizinho. Vamos lá, Tereza. A gente está falando hoje sobre intolerância ao quê? Ao glúten. A gente mostrou tudo aquilo que nos causa problemas. E agora a Tereza vai contar para nós aqueles que são tolerantes. Eu queria colocar para vocês que quando a gente tem intolerância ao glúten, de fato, tem que buscar um profissional, principalmente um gastroenterologista, porque ele vai dar orientação, ele vai saber a condução dos tipos de exame que são necessários, tá? E o que é mais importante são os sinais e sintomas. Por exemplo, na doença celíaca eu tenho recorrência de diarreia, de anemia, de mal-estar, de prostração, tá? Então tem vários outros sintomas que eu não tenho na intolerância ao glúten. Tá? Então tem que deixar bem separado, doença celíaca e intolerância ao glúten, que é o que está mais aparecendo agora e vários profissionais estão falando a respeito e muitas pessoas acham que tem essa intolerância ao glúten. Eu queria colocar para vocês o seguinte, que é possível, se eu tiver essa intolerância ao glúten, eu ir diminuindo o consumo do glúten, melhorando a qualidade da minha alimentação e depois retomar os alimentos com glúten, se é somente uma intolerância, certo? Porque aquilo que eu falei anteriormente, nem sempre é intolerância ao glúten, às vezes é uma alimentação inadequada. Mas para as pessoas que realmente foram diagnosticadas com essa intolerância ao glúten, fizeram lá uma biópsia, fizeram lá um exame de sangue, fizeram lá todos os tipos de exame necessários para isso e foi realmente constatado que ela tem essa intolerância, tem várias opções e hoje o mercado, a indústria está aí para vender, lembre-se disso. Mas eu tenho, por exemplo, massa, tá? Feita a partir de trigo, tá? A massa feita a partir do trigo, daí, Bebeto. A massa feita, essa aqui, pessoal, é uma massa integral, tá? Mas eu tenho massa nesse formato e outros formatos também, feitas com o quê? Feitas com farinha de milho, feitas com farinha de arroz, tem massas somente com farinha de arroz. Eu tenho massas feitas com leguminosas, com grão de bico, com ervilha, com lentilha, que ainda agregam um valor nutricional muito bom. Então, isso tudo o mercado oferece desse alimento pronto, tá? Lembrar que a gente tem eu até não coloquei aqui, eu tenho um cereal que é fantástico, que é o arroz. O arroz, minha gente, o arroz não tem glúten. Então, vou preferir que tipo de arroz? O arroz branco, porque ele não tem glúten? Não, eu vou preferir o arroz integral.
certo? Então, Bebeto, me dá esse próximo aqui. Tá? Quem é ele? Eu queria mostrar para vocês que hoje todo mundo consome, né? E dizem que quando comem pela manhã, com ovos, às vezes, né? Que é a farinha de tapioca, que é da mandioca. Isso aqui não é cultura aqui do Sul, gente. Nós temos que tomar cuidado, quem não tem doença celíaca e não tem essa intolerância diagnosticada, ficar comendo somente tapioca. Porque como ela é branca, vocês olhem bem, não tem nada dentro em relação a nutrientes. Se for pegar a farinha integral e for pegar a tapioca, essa aqui ganha de 10 a 0. Tá? Isso aqui só vai me dar energia. A tapioca assim que é modinha, né? Ela é modinha. Eu posso até utilizá-la. Eu vou acrescentar, se eu for utilizar a tapioca, por exemplo, eu vou colocar uma linhaça moída junto, eu vou colocar uma chia moída junto, eu vou colocar uma quinoa, um amaranto. Eu vou agregar valor nutricional. Então, sem problema nenhum. Ela sozinha não dá nada. Ela sozinha, ela só tem energia, mais nada. E daí fala da crepioca, daí coloca ovo, né, coloca um pouquinho, coloca um outro grão que não tenha glúten, que vai agregar valor nutricional. Porque no Nordeste tem muito, né? No Nordeste tem... Por que o Nordeste Nordeste e Norte se utiliza muito tapioca? Por causa da mandioca. Cultura, gente. Cultura alimentar. Como é que o Sul foi colonizado? Da onde veio a nossa cultura de comer trigo no Sul? Da colonização, tanto alemã. Aliás, alemã muito mais o centeio do que o trigo. Os italianos, muito mais o trigo do que o centeio, certo? Então, esses têm uma quantidade significativa de glúten. Cuidar, pessoal que gosta de tomar cerveja, tá? E tem intolerância ao glúten. Eu tomo cerveja, não tem problema. Tem problema sim. Tem cevada? Tem cevada, tem malte. Tá? Nem todos têm cevada, porque tem muitos que são feitos com repolho, né, para dar fermentação. Eu não sei muito bem sobre isso. Não sou mestre cervejeira, gente. Não trabalho com isso. Pessoal, dei uma olhadinha aqui. Esse aqui eu diria que é um dos melhores grãos que a gente cultiva aqui. Isso aqui tem uma origem aonde? Uma origem inca, né? Que os italianos se apropriaram disso aqui e fazem a polenta. Eu já ia dizer isso, para fazer polenta. Fazer polenta, dá para fazer pão de milho, biscoito de milho. O cuscuz paulista. Isso, perfeito. Então é uma alternativa. Então isso aí, a tapioca são alternativas para quem tem intolerância ao glúten mas tu não diagnosticada. O que é a farinha de milho? É farinha de milho. Muito bem. Okay. E isso aqui tá com cara de sagu. a gente pergunta, né? Qual é a árvore que dá essas bolinhas? Saguzeiro. O saguzeiro. Pessoal, também feito a partir de mandioca, né? E é uma sobremesa, mas isso aqui dá para fazer salgado, as pessoas desconhecem. O saguzeiro é um arbusto e aí essas bolinhas ficam todas grudadas no caldo. Né? E na ideia das pessoas também ficam grudadas, isso, né, Bebeto? Gruda e não sai mais. Não sai mais. Não sai mais. Brincadeira, pessoal. Se tu colocar Essa é a pegadinha dele, pegadinha. É que uma vez eu vi isso, inclusive a pessoa botou uma foto do saguzeiro e aí muita gente acreditou, né? É muito bom, gente, é muito bom. A desinformação. O pior de tudo, pessoal, é a notícia falsa e o comentário ou o discurso ou a narrativa ou a semiótica falsa em cima daquilo que é falso. Procure um profissional. E aqui nós temos o quê? Aí nós temos amido de milho. Pessoal, amido de milho também pode ser utilizado como alternativa de fonte de energia para quem tem intolerância ao glúten, certo? A gente tem que só tomar cuidado porque como o amido de milho eu estou falando em amido e o amido começa a ser degradado já na boca, dependendo da quantidade que a gente vai utilizar, o aumento de peso vem junto. Tá? A mesma coisa a tapioca, a mesma coisa a farinha de milho. Então usar com parcimônia. Com parcimônia. E por último nós temos a rainha da vez aqui, que é a dona, essa eu vou acertar, é a dona aveia em flocos. Está escrito, gente, não se preocupe. Pessoal, aveia, as pessoas dizem que a gente tem que tomar muito cuidado com a aveia. A aveia não contém glúten. O que acontece com a aveia? A aveia, às vezes, ela é processada em locais onde são processados os outros cereais que contêm glúten e ela é contaminada.
Mas é claro que o mercado de olho na venda de produtos sem glúten já está colocando no mercado aveia sem glúten, mas é a mesma coisa dizer que óleo não tem colesterol, tá? Aveia não contém glúten. E a aveia, minha gente, quando a gente vê aveia, é um dos melhores cereais que a natureza pode proporcionar à saúde do homem. Tu recomenda também, por vezes, para reduzir o índice, o açúcar das frutas, a farinha de aveia, né? É o farelo de aveia, que tem bastante beta-glucana. Prestem atenção. Em eu comendo aveia, mesmo os intolerantes comendo aveia, tá? Vão melhorar a sua flora intestinal, vão melhorar essa fermentação dos carboidratos, daqueles que têm uma quantidade maior de glúten, e vão dar energia. É um dos melhores cereais para função intestinal, para glicemia, para reduzir colesterol, para evitar câncer, para dar saciedade, para reduzir de peso. Então as mães estavam certas quando davam mingauzinho de aveia. Com certeza. Era preferível dar mingau de aveia do que dar mingau de maizena. Tá? Que é o amido de milho. Que é um amido de milho. Eu estou usando uma palavra que eu não deveria usar aqui. Eu estou usando uma palavra comercial, tá, pessoal? Que a maizena vem do maíz, que é o milho em francês. Isto, muito bem. Então, pessoal, da aveia, o que a gente pode fazer? A gente pode usar a farinha de aveia para fazer panqueca, para fazer pão, para fazer bolo. Veja bem, nós estamos recomendando, façam um bolo, coloquem fruta junto, coloquem outros grãos junto. Então, a fazer de manhã cedo com ovos, isso que o Bebeto falou é muito importante, fazer com fruta, aí eu reduzo o índice glicêmico daquela fruta, comer de manhã para dar energia e reservar energia, é excelente. Uma dúvida, por exemplo, normalmente as pessoas têm o hábito, inclusive eu, né, eu não tenho esse problema, felizmente, para poder dar liga numa massa, coloca um pouco da farinha de trigo normal. O que eu posso substituir? Além dos ovos, eu ponho tudo, mas daí... Bem importante. Mas aí, assim, a gente sabe que a farinha de trigo normal, ela dá mais liga. Por exemplo, eu quero fazer uma bola para espichar depois. O glúten. É o glúten, ela que dá liga. Muito bem. O que eu posso colocar para substituir, por exemplo, se eu for fazer para uma pessoa que tem esse problema? Assim? Eu posso fazer um pão com farinha de arroz, eu posso fazer um pão com farinha de aveia, certo? O que eu vou colocar junto? O que dá liga? E aí eu estou quase fazendo uma alimentação vegana. Eu vou colocar linhaça moída, a linhaça vai dar essa liga. E tem uma outra coisa que a gente pode colocar, que é a clara de ovo. Também só a clara de ovo. Porque eu já coloquei os ovos na massa. Isto. Então só colocar a clara de ovo. Aí não colocar o ovo inteiro. Não necessariamente. A chia vai te dar essa consistência, vai dar essa ligação. Chia e linhaça. Isto. E aí eu uso essa fermentação. Então, lembrar que intolerância ao glúten, ela está presente mais do que é diagnosticado hoje em dia, e que essa intolerância ao glúten, ela pode ser corrigida com a retirada dos alimentos ricos em glúten, mas depois voltar, porque o alimento tem que ter sabor, eu tenho que ter diversidade na minha alimentação. E sempre que usar o trigo, usar o centeio, a cevada, sempre usá-los de forma integral. Lembrar que essas farinhas de forma integral terão uma quantidade maior de glúten. Então, ir recondicionando o organismo de forma gradativa e lenta, com uma alimentação adequada. Lembra que nós falamos aqui? Fruta, verdura, legumes, as 3 refeições, alguns lanches, muita água, vão fazer atividade física e vamos ser felizes tendo energia com uma reeducação, glúten. Então, né? Uma reeducação alimentar. É uma reeducação alimentar. Com essas restrições aqui, se houver essas restrições aqui, o que a gente vai fazer? O nutricionista é o profissional responsável por dar essa orientação. Que tipo de alimento comer, como fazer. Procure um nutricionista se você tiver intolerância. Ela contou para mim, mas a nutricionista é ela, tá? Procurem a nutricionista. Então era isso, Tereza, por hoje. Falamos Tchau, pessoal. Até a próxima. Ao glúten. E na próxima a gente vai continuar nossa pegada, que é muito bom. Isso aqui virou um talk show, né? É, mais ou menos. E Bebs. Um grande abraço, FNTV. Tchau, pessoal. Programação. Tchau, tchau.